Aí eu fiz, ó. Porque antes eu me formei em administração, né? Aí depois eu fui fazer letra, louco. Já tem tanta coisa nessa vida. Tem? Então pronto, é isso aí. E é uma coisa que a galera cobra, a Unifor cobra muito, a Unicris cobra muito, e a galera não quer aprender isso aqui, entendeu? Exatamente. Ah, é porque às vezes. Mas também o Enem atrapalhou muito, sabe? Esse processo aqui. Porque se o Enem mantivesse do jeito que a Unifor faz, é forte a interpretação, mas eles cobram gramática também. Eles cobram coesão, né? O Enem, não, eles perdem. Aí os alunos, ora, eu vou. Ó, só para ter ideia, até 2000 até 2015, a turma, o ITA, eu sou professor de ITA também, né? A turma ITA cobrava gramática, cobrava português e tal. Aí, de um tempo para cá, eles não cobram mais gramática. O ITA é só livro. Como fazia o UFC das antigas, né? Só livro. Ou seja, eu vou dar aula de gramática hoje, igual aqui, para 2 alunos, 3 alunos. Tipo, entendeu? Só que a Unicamp cobra gramática. Ele pega a parte do texto assim, embora tenha livro, né? Ele faz a relação de 10 livros, mas ele cobra a gramática do livro, como fazia o UFC. A UFC tinha livro, mas eles pegavam os trechos para a gente analisar. Aí agora não, entendeu? Só que isso aí faz falta danado. Por exemplo, na redação o pessoal não sabe ligar os conectivos. É. Pessoal, então vamos lá. Ó. Vamos trabalhar hoje, porque passaram para mim o material que entregaram para vocês, que é sobre coesão. Confirma? Mas né? Mas é um assunto oficial, né? Pois bem. Então pronto, galera que está em casa, né? Vai ficar gravado aí. Então a gente vai é, trabalhar os processos de coesão textual. Então, quando a gente fala, galera, coesão, a gente não pode esquecer que esse assunto é importante. Porque eu digo assim, ó, vocês que vão fazer vestibular, vocês não podem se apegar apenas àquilo que vocês gostam. Tem que se apegar também àquilo que é complicado. Por quê? Porque cai, né? Então a gente tem que tentar fazer, nós temos que tentar fazer um diferencial em relação aos nossos concorrentes. Não é isso? Então, ó, quais são os tipos, né, básicos de coesão? Então, nós temos a chamada coesão sequencial, nós temos a chamada coesão lexical e nós temos chamada coesão referencial. Então, só para que a gente possa perceber, a coesão sequencial, o nome já está dizendo, ó, é aquela que dá sequência às ideias. É aquela que coloca o texto para andar, ou seja, de um período para outro. Então, geralmente, quem é responsável pela coesão sequencial? As, conjun... as conjunções. Também entram as preposições. Por quê? Porque as preposições também fazem a sequência. Mas não vamos aprender as duas de uma vez. Vamos aprender primeiro as conjunções. Aí talvez em uma aula, em outro momento, a gente trabalhe as preposições. Mas é interessante a gente saber que as preposições também entram aqui, tá?
É como você falou, depende do esforço dos professores. Por quê? Porque, ora, se o aprendizado da conjunção o pessoal já acha complicado, o que dizer de aprender conjunção e preposição junto? Então, o professor ele tem que ter essa noção. Por quê? Porque as duas, além de fazer a ligação, elas fazem a ideia, né? Então, como é que eu vou nem aprender direito a das conjunções e já vou querer também aprender logo a das preposições? Então, primeiro aprende um, depois aprende outro. Pessoal, a coesão lexical, ela se parece muito com a referencial. O que é que eu quero dizer com isso? Ó, uma palavra A, ó, aqui e aqui, ó. Eu tenho uma palavra A e uma palavra B no texto, ó. Eu tenho uma palavra A e eu tenho uma palavra B no texto. Tanto a coesão lexical como a coesão referencial, o que é que vai acontecer? Essa palavra B aqui, ó, ela vai se referir dentro do texto a essa palavra A. A mesma coisa, pessoal, vai fazer a referencial, ó. Uma palavra B aqui dentro do texto, ela também vai fazer referência à palavra A. Aí vocês perguntam, a galera de casa também, professor Neto, bisu feroz, por que então eu faço a diferença de lexical para referencial? Porque no caso, pessoal, da lexical, essa palavra B, embora se ligue a essa palavra A, embora, embora se ligue a essa palavra A, ela semanticamente não depende dessa. Ou seja, eu vou fazer relação entre as duas, porém, essa aqui tem vida própria sem essa. Por exemplo, a funcionária, não, a secretária X chegou atrasada. Ponto. A funcionária disse que o trânsito estava caótico. Ora, então quando eu pego aqui secretária, ó, e depois eu falo funcionária, só para vocês perceberem a diferença, ó. Funcionária funcionária dentro desse exemplo que eu dei, não está fazendo referência à secretária? Ó, está fazendo referência à secretária. Vocês podem até anotar o exemplo aí para ficar melhor, né? Vai. A secretária chegou atrasada, ponto. E a funcionária botou a culpa no trânsito, sei lá. Então, essa funcionária aqui, ela é dependente de quem? De secretária, porque uma faz relação com a outra. Porém, a palavra funcionária, ela tem vida própria, ou seja, não depende da palavra secretária. Para aquela frase dela fazer sentido, né? Ó, eu posso cortar a frase aqui e botar. A funcionária botou a culpa no ônibus, no trânsito, por exemplo. Perceberam isso? Diferente aqui, ó. Eu vou botar também aqui, ó. Vou botar a secretária aqui, ó. A secretária, ó. A secretária chegou atrasada. Aí, no lugar de colocar funcionário, eu boto o quê? Ela, ó. Ela disse que o trânsito estava caótico. Então, vejam vocês que essa palavra ela, da mesma forma que a palavra funcionária, está se referindo à secretária. Porém, diferentemente de funcionária, que tem uma vida própria, a palavra ela não, ó. A palavra ela só vai ter sentido se a palavra secretária estiver na frase. Por quê? Ela botou a culpa no trânsito. Ela quem? Galera, o que é que isso fica logo de cara, nítido para a gente, quando a gente fala de redação? Qual é a lição que isso nos dá de uma forma automática no quesito redação? Quem pode me dizer? É que eu não posso
utilizar como primeiro referente o pronome, ó. Por quê? Porque se eu usar um pronome como primeiro referente, a frase não tem sentido. Então, primeiro eu tenho que ter um substantivo antes, para só depois eu colocar o pronome. Então, muitos alunos cometem esse equívoco. Muitos alunos cometem esse equívoco, né? Quando estão se referindo à coesão de texto na redação, ó. Então, vai ser um erro na competência o quê? Vai ser um erro na competência 4. Se ele já começar com ela no lugar de secretária. Entenderam o princípio? Então, diga aí, GG, boa tarde. Então, viu, GG, nós estamos aqui falando de coesão textual que está em um dos materiais de vocês. Qual material mesmo? Material 5, tá bom? Pessoal, então, ó, deu para esclarecer, principalmente, a diferença da coesão lexical para referencial. Tranquilo? Então, pronto, não esqueçam mais. Então, vamos agora falar da aplicabilidade disso. Então, vamos começar com a coesão sequencial. Pessoal, primeira coisa que os alunos criticam logo, Neto, é muita conjunção para decorar. É muita conjunção para decorar. Pessoal, quando a gente fala em conjunção, o que é que a gente lembra logo? O que é? Quem que me lembra? Quem que pode me ajudar? A gente lembra logo de... Ó, a gente vai lembrar logo de período composto. Confere? Quando eu trabalho a noção de período composto, o que é que a gente vai lembrar logo, pessoal? Que eu tenho o período composto por... Ó, que eu tenho o período composto por coordenação e que eu tenho o período composto por... Ó, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Ora, se eu tenho um período composto por coordenação e eu tenho um período composto por subordinação, eu também vou ter as conjunções que vão dar ênfase a essas ideias. Ou seja, nós temos as conjunções coordenadas e nós temos as conjunções subordinadas. Mas aí, pessoal, quando eu falo em conjunções, eu não tenho que falar de oração, né? Oração subordinada e oração coordenada, perfeito? O que é que eu tenho que lembrar? Quando eu falo em conjunções coordenadas, eu queria que vocês lembrassem esse mnemônico aqui, ó. Ad, ao, com, nex. Ad, ao, com, nex. Então, essas são, pessoal, as nomenclaturas iniciais das conjunções coordenadas. Vamos de novo. Ad, ao, com, nex. Pessoal, o que é esse primeiro ad? As conjunções coordenadas aditivas. O que é o segundo ad? Adversativas. O ao, alternativas. O que é o com? Conclusivas. E o que é o ex? Explicativos. Exatamente. Ó. Então, ó, nós temos 5 tipos de conectivos ligados às orações coordenadas. Pessoal, me diga uma coisa. Toda vida que a gente vir a conjunção i, a gente já pode dizer logo que ela é aditiva? Então, são essas coisinhas que a banca gosta de cobrar de vocês.
O I, ele também pode ser o quê? O I também, ele pode ser adversativo, ó. Quando é que isso acontece? Quando ele tem o valor de porém. Quando ele tem o valor de mais. Por exemplo, ó, cheguei cedo e, ó, cheguei cedo e não entrei. Ora, quando a gente chega cedo para algum evento, o normal é que a gente entra, não? Mas eu não entrei, ó. Então vejam que esse i aqui, ele não é aditivo, ó. Ele é adversativo. Então essa interpretação dos conectivos, ó, através da coesão sequencial, é muito importante para fazer prova, né? Então, esse i aqui, ele dá sequência ao texto, porém ele é adversativo, né? Ele é adversativo. Por quê, pessoal? Porque ele é sinônimo de mas. Ó, ele é sinônimo de mas. Pessoal, e aí eu pergunto, toda vida que eu, dentro do texto, perceber o conectivo mas, ele será sempre adversativo, é? Não. Quando é que ele tem outro valor? Quem pode me dar um exemplo? Aparecer isso numa questão e eu perceber que o mais não é adversativo. Quando, pessoal, ele tiver no par correlato, ó, não só, ó, mas também, ó. Então, toda vida que eu tiver essa relação correlata, conectiva, de coesão sequencial, embora o mais apareça aqui, ó, ele não é adversativo. Ele vai ser aditivo. Por quê, pessoal? Porque o não só mais, ó, o mas também vão ter valor de i. Quem é que pode me dar um exemplo? Quem pode me dar um exemplo da relação não só, mas também com valor de adição? Como é seu nome? Ó, vou usar teu nome, tá, Karina, aqui? Ó, a Karina, assim, né? Não só faz cursinho, mas também, ó, a Karina não só faz cursinho, mas também cursa a faculdade de matemática. Então, o que é que a gente percebe aqui, pessoal? Ó, que o não só, mas também, ó, eles podem ser trocados pelo i. Por exemplo, a Karina faz cursinho e cursa a faculdade. Ou seja, a gente pode perceber que, embora o mas seja tradicionalmente adversativo, ele aqui será aditivo. Então é isso, galera, que o pessoal gosta de cobrar nas provas de medicina, por exemplo. Ele quer saber se você tem noção não apenas do decoreba. Logicamente que o decoreba é muito importante. Por quê? Porque eu tenho que decorar essas nomenclaturas aí. Mas eu tenho que ir além. Uma prova mais inteligente, né? E uma prova cuja concorrência é um pouco mais acirrada, eu tenho que ganhar essas questões também. Exatamente por quê? Porque eu sei que muitos candidatos têm dificuldade. Galera, a dificuldade é geral, né? Quando se fala em. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um simulado da turma ITA. Pessoal, 12 questões. Teve aluno que acertou só uma. Quando eu cobro coesão,
quando eu cobro crase, ou seja, esses outros assuntos que servem para a redação, né? Porque eu faço muito link também, preocupado com a redação. E tem muita gente que erra no Enem, por exemplo, competência 1, tira 0 em competência 1. A gente sabe, vocês vão querer fazer medicina? Não? Todos vão fazer o quê? Biotecnologia? Tá em dúvida ainda? Ah, ainda aula aqui, né? Ah, então certo. Muito medicina. Então, vocês que querem um curso mais, digamos assim, concorrido, não pode só acertar a questão que todo mundo acerta. Tem que acertar também esse tipo aí de questão. E, galera, questão envolvendo o conectivo é um prato cheio para a galera não se tocar. Pessoal, por exemplo, quem pode me dar um exemplo aí de um conectivo alternativo? Ou, galera, pensa logo no ou. O ou pode ser sozinho, né? Ou ele pode vir repetido. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Quem pode me dar outro exemplo? Já, já, quer, ora, ora, né? Ó, eu tenho essas repetições, ó. Ora, ora, quer, quer, já, já, ó, que vai dar essa ideia de alternância. Mas qual é uma, pessoal, que engana muitos candidatos? Ó, seja, 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 seja. Ó, então todas essas construções aqui, elas vão ter ideias alternativas. Mas qual é aquela que engana muito? Essa aqui, ó. Ó, é o nem nem. Galera, esse nem nem vai me dar ideia de quê? E aí, qual é a ideia? Se cair numa prova? Aditiva. Perfeito, ó. Fulano, fulano, nem trabalha. Famoso nem nem, né? Nem estuda, ó. Ou seja, galera, como é que eu faço a transformação para o i? Fulano não trabalha e não estuda. Ó, beleza? Então bote aí, para mim, o nem nem, ele é aditivo. Só que é um aditivo o quê? De ideias negativas, né? É, exatamente. Porque a galera vê a soma, só quer somar o positivo, mas a gente pode somar também o negativo, né? Beleza? Pessoal, conclusiva. Será que vocês usam na redação do Enem? Sim, né? Principalmente no parágrafo 4. Na verdade, em todo fecho de parágrafo, nós deveremos usar o elemento conclusivo. Então, qual é o elemento conclusivo mais importante? Antes do pois, até. Portanto, né? Ó, o portanto é o elemento conclusivo mais consagrado. Temos também o por conseguinte, né? Inclusive, galera, eu queria, falando agora de redação, né? Que vocês utilizassem por conseguinte. O que mais? O logo, né? O assim, dessa forma. Pois é, né? Porque a conclusão se parece muito com a adição. A conclusão é uma adição. Só que é uma adição óbvia, digamos assim. Ou seja, aquilo que eu espero que aconteça, vai acontecer. Por exemplo, eu estudei muito, portanto, passei. Ó, se eu estudei muito, eu espero que eu passe. E isso acontece. Então, muitas vezes eu posso botar, ó, eu estudei muito e passei. No lugar do portanto, ó. Olha o i aí de novo. Tá vendo?
Beleza, pessoal? E aí agora o pois, né? O lance do pois, ó. O pois, tradicionalmente, ele vai ser o quê? O pois, tradicionalmente, ele vai ser explicativo, tá? Quando é, pessoal, que ele é conclusivo? Inclusive, os vestibulares gostam de cobrar isso também. É quando ele, ó, vamos analisar aqui comigo, ó. Bora pegar o portanto, uma frase com portanto. É, compramos, ó, compramos o ingresso. Portanto, ó, compramos os ingressos. Portanto, fomos ao show. Então vejam que esse portanto aí, ele vai dar uma ideia esperada, né? Ora, se eu compro o ingresso, é esperado que eu vá para o show. E aí, o que é que eu faço? Eu faço isso, ó. Compramos os ingressos, repita a primeira oração, ó. Aqui não é vírgula, eu vou e coloco ponto e vírgula, ó. Compramos os ingressos, fomos, ó. Aí eu boto o pois entre vírgulas, ó. Fomos, pois, fomos, pois, fomos, pois, ao show. O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam o seguinte, pessoal, ó. Vejam vocês que o portanto, qual é a posição básica dele? É antes do verbo. Então, o pois, ele só vai ser conclusivo, ó, se ele aparecer depois do verbo. Então, o verbo é o parâmetro. Se ele vier depois do verbo, ele vira igual ao portanto. Ó. Então, o pois aí, ele é conclusivo. Tranquilo? Então, pessoal, essas são, ó, as conjunções coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Beleza? Aí, vamos agora trabalhar as subordinadas. Pessoal, quando eu falo em oração subordinada, nós temos de três tipos: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Porém, vê se vocês lembram, pessoal, nas orações adjetivas, quem é que vai ser o conectivo delas? Quem é o responsável por fazer a coesão das orações adjetivas? Quem é que lembra? Não. Como é que o que se classifica nesse caso? Ó, vocês vão fazer o S, Unifor, só o UFC? A biotecnologia é? Só no UFC, é? Tem Unifor não? Ixi. Ó, as adjetivas, relativo, exatamente. Então, pessoal, ó, as adjetivas, os conectivos delas são pronomes relativos. Portanto, não nos interessa aqui. Vejam que as orações adjetivas, elas são exceção à regra. Por quê? Porque todas as outras orações da língua portuguesa, exceto as adjetivas, começam com conjunção. Ó. A adjetiva não. Ó. Ela vai iniciar pelos pronomes relativos. Ou seja, pessoal, as orações adjetivas não fazem coesão sequencial. Elas vão fazer coesão o quê? Referencial. Então, anotei essa observação aí.
Esse bisu feroz. Tá aqui, bisu feroz. Posso. Ó, coesão referencial. Quando a gente for trabalhar a coesão referencial, eu vou falar melhor, tá? Vou dar um exemplo só para vocês se ligarem, ó. Eu vou botar até aqui, vou botar aqui em cima, ó. Vamos analisar, eu digo assim, ó. Por que, primeiramente, pessoal, que a oração é adjetiva? Primeira coisa é eu saber isso aí, ó, para eu identificar dentro do texto. Por que que uma oração é adjetiva? Vamos lá. Pessoal, qual é o papel de um adjetivo? Caracterizar. Show de bola. Caracterizar quem? Não, nem sempre. O substantivo. Não se liguem à função sintática. Por quê? Porque ele pode caracterizar várias funções. Então, eu tenho que me lembrar o seguinte: eu tenho um pronome relativo que vai qualificar o substantivo, independentemente da função que esse substantivo exercer na frase. Ele pode caracterizar o sujeito, ó. Ele pode caracterizar o objeto direto, ele pode caracterizar o objeto indireto, ele pode caracterizar o complemento nominal, ou seja, qualquer função que o substantivo exercer, o adjetivo pode ir lá caracterizar. Pessoal, quem pode me dar um exemplo? Diz assim, ó. Os alunos, ó. Então vejam que eu já coloquei o substantivo aqui, ó. Os alunos, ó. Aí o que, é que eu faço? Eu vou lá e vou fazer referencial, né? Vou fazer coesão referencial aos alunos, ó. Ó, os alunos que se matricularam no curso de férias, ó, ganharão um desconto. Exemplo, ó. Então, essa de vermelho aí, os alunos ganharão um desconto, é a oração principal. A em azul é exatamente a oração subordinada adjetiva. Ó. Quem é que está fazendo, galera? O elemento coesivo? É o que, ó. Então, o que ele só tem sentido dentro dessa frase se o substantivo alunos estiver aí, ó. Tire aluno aí para você ver. É por isso que eu tenho aí uma coesão referencial. Já falamos sobre isso, né? Ele cria uma relação de dependência com o substantivo anterior. Deu para entender, pessoal? Então, a oração adjetiva, ela não me interessa aqui, ó. Então, eu vou apagar, ó. Eu botei o 2 aqui só para fazer essa observação. Quando a gente for falar de coesão referencial, aí eu volto a falar das orações adjetivas. Pessoal, então, já falamos das orações coordenadas. Das orações subordinadas, nós temos duas: a substantiva e a adverbial. Primeira coisa de diferente entre elas, qual é? Galera, ó, nas conjunções adverbiais, elas vão ter o mesmo nome da oração. Ou seja, se a oração é proporcional, a conjunção também é proporcional. Ou seja, a conjunção adverbial, ela não recebe o nome apropriado. Ela não recebe o nome especial por causa disso. Ela recebe o nome da oração. Conjunção é oração causal, por exemplo. A oração é causal. A conjunção? Causal. Não tenho que ficar decorando. Agora, isso, pessoal, não acontece com as substantivas. As substantivas, elas recebem a nomenclatura especial. Quem é que lembra a nomenclatura das conjunções que abrem as orações substantivas? Não, esse é o nome da oração. Subjetiva. Vamos lá, vamos. Você falou do nome, vou só botar aqui. Ó, é o chamado espoca, ó. É o chamado espoca. Quais são elas?
subjetiva, predicativa. Olha como isso facilita, né? Ó. Aqui, objetiva direta, completiva nominal e a positiva. Ó. Então, essas são as orações, tá? Porém, uma coisa interessante, ó. Nas orações substantivas, as conjunções não recebem o nome da oração. Elas recebem um nome especial. Que nome é esse? São as chamadas o quê? Ó, são as chamadas conjunções integrantes. São as chamadas conjunções integrantes. Pessoal, aí eu pergunto: quais são as conjunções integrantes? Quem é que lembra? Chute aí. Obrigado a acertar, não. O mesmo que, ó. Por isso que a galera sente dificuldade, porque o que também aparece aqui. E o se. Pessoal, nós só temos duas conjunções integrantes. Meus amores, quantas conjunções integrantes nós temos? Duas. Nós só temos duas conjunções integrantes. Quais são elas? O que e o se. Então, inclusive, pessoal que faz vestibular da Unifor, da Unicristos, da UES, tem que saber isso aí. Por quê? Porque a galera dá maior valor cobrar a coesão, fazendo a distinção entre quem, pessoal? Ó, o que aparece aqui também aparece aqui. Ó. E aí, Neto, qual é a diferença? Pessoal, vou dar um bisu feroz aqui. Ó, como eu já disse a vocês, ó, aqui não é um pronome relativo. Qual é a coesão que ela vai fazer? Coesão referencial. Ou seja, obrigatoriamente, ele só vai fazer referência a um substantivo. A mesma coisa não acontece aqui na condição integrante. Na condição integrante, bote aí, quem vem antes dele do que, normalmente é um verbo. Ó, o cara, na visual, ele já sabe logo. Por exemplo, ó, quero verificar, ó, se vocês, ó, eu usei o se só para vocês forçarem a mente, ó. Quero verificar se vocês entenderam. Olha, pessoal, quem é que aparece? Quem é que aparece antes do se? É o verbo. É o verbo. Certo aí? Ó. Então, pessoal, qual é o bizu que eu vou usar aqui? Ó. As orações substantivas, elas podem ser trocadas pela palavra isso, ó. Eu quero verificar isso. Então, se a oração começa pelo se ou pelo que, e nós conseguirmos trocar pela palavra isso, eu já sei que lá está uma conjunção integrante. Neto, exemplo aí com o quê? Bora lá. Eu vou dizer assim, ó. Estou
É... Ó, estou ciente de que vocês passarão. É importante que vocês estudem. Pessoal, ó, apareceu o que aqui? Apareceu o que aqui? Veja que não tem substantivo aqui, ó. Né, ó. É importante, ó. Não aparece o substantivo. Então, Neto, eu posso o quê? Pessoal, eu posso fazer assim? Estou ciente disso? Posso, não posso? É importante isso, ó, o lance do isso, ó. Então, esse que aqui e esse que aqui vão ser o que, pessoal? Eles serão conjunções integrantes. Tranquilo isso? Então, essas, pessoal, são as orações subordinadas substantivas e a sua devida conjunção. Só alegria, alguma dúvida? Tranquilo? GG, deixa eu perguntar para o GG ali também. Alguma dúvida aí, GG? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui. Acho que ele falou. Esse vídeo vida sozinho, né? É. Não, não chegou, não. Então, pô, GG deve estar entendendo. Então, pessoal, chegou o momento agora de nós trabalharmos as conjunções adverbiais. Bora lá, fazer o mesmo esquema. Preencha aí para mim. Primeiro aqui é o quê? Causal, consecutiva, concessiva, condicional. Ó, conclusivo só tem ali, tá? Condicional. Aqui já é com M, ó. Comparativa, final, temporal, proporcional e a conformativa. Galera, como é que eu faço aqui? Olha só para mim, ó. Cal, com, fi, tem, pro, confor. Para ver se der, porque é muita oração, né? É muita conjunção diferente. Cal, com. São 4 cons. 3 com N e 1 com M. Cal, com, fi, tem, pro, confor. Fechou? Então, essas são as conjunções adverbiais. Pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é nós entendermos cada uma dessas nomenclaturas, né? Pessoal, me diga uma coisa. O que é uma causa, hein? Mas como é que eu posso chamar isso também? De motivo. Ó, você falou a causa de algo acontecer. Ou seja, eu não posso dizer não? O motivo disso acontecer? Beleza? Então, galera, até na interpretação, lembrar desse lance aí do motivo
é muito importante, porque facilita a vida da gente. Então, quando eu pergunto o motivo das coisas, eu quero saber a causa. Se eu pergunto a causa das coisas, eu quero saber o motivo. Uma coisa está vinculada à outra. Combinado isso? Pessoal, e quando eu trabalho a consecutiva, eu trabalho com o quê? Ó, eu trabalho com a consequência. E me diga uma coisa, como é que eu posso dar outro nome para a consequência? Que cai muito, é a palavra que mais cai em prova, inclusive, mais do que consequência. Começa com E. Vai, agora certo. Perfeito, ó. Consequência, também chamada de efeito. Então, como é que aparece muito, pessoal, isso em vestibular? Marque a alternativa do texto em que haja uma ideia de causa e efeito. Né? Por que você falou causa e não só efeito? Pessoal, anota esse bizu feroz aí, ó. É impossível aparecer a causa sem aparecer o efeito. Ou vice-versa. Ou seja, não existe causa sem efeito, não existe efeito sem causa. Exatamente. E por isso, uma das estratégias da redação é exatamente você trabalhar a causa e o efeito. Por quê? Porque não existe uma coisa sem a outra. Se existir a causa, tem que existir a consequência. Se existir a consequência, tem que existir a causa. Deu para entender a jogada? Só alegria? Sim ou não? Pois bem, galera. Mas aí eu pergunto, né? Às vezes eu não lembro de consequência. Galera, qual é outro nome que eu posso dar ainda a isso? O que é o efeito? O que é? Hum? O efeito. Problema não. Nem sempre, né? O efeito pode ser positivo também. O efeito que é, por exemplo, ó, para tentar facilitar, ó, é o resultado. Então não faça. Como é teu nome? Não sei se. Hum? Joana, como é que eu faço, hein? É o resultado. Ó. Toda vida que eu tenho um efeito, eu tenho um resultado. Combinado? Pessoal, e a concessão? A adversativa aqui, pessoal, não é ideia de contrariedade, né? Ó, a adversativa, eu tenho ideia de contrário, ó. A concessiva também. Inclusive, pessoal, caiu uma questão na Unifor agora perguntando essa diferença. Se as duas trabalham com ideias contrárias, qual é a diferença? Como é que eu posso transformar uma na outra? Eu vou já ensinar vocês. Antes eu vou querer trabalhar só nomenclatura. Pessoal, o que é uma condição? O pai de vocês chega assim, ó, se passar, ganha um carro. Exemplo. Esse se passar é minha condição? Pessoal, para vocês ganharem o carro, vocês ficam na dependência de passar. Então, ó, a condição é uma dependência. Ou seja, uma ideia depende da outra para acontecer. Perfeito? Comparativa, não tem graça, né? Ideia de comparação. Pessoal, não é
matéria, digamos assim, embora seja também, mas é outro tipo de coesão. Quando há a comparação, sempre vai haver o quê, pessoal? Ó, dificilmente, quando não haja comparação, não vai haver o zeugma. Pessoal, quem lembra o que é o zeugma? E qual é a ideia dela? Omi, omissão. Pessoal, em 99% das vezes, quando a gente trabalha com comparação, a gente trabalha com omissão. Quem pode me dar um exemplo? Ó, ele agiu. Olha, galera, como a ideia fica muito parecida, ó. Ele agiu como um bobo. Eu não estou fazendo a comparação aí da ação dele com a ação de um bobo. Olha só, olha aqui o Zeugman. Como o verbo agiu já apareceu aqui, eu posso omiti-lo aqui, ó, mas ele existe. Ele agiu como um bobo age. Aquela música lá do Belchior, ainda somos os mesmos, ó. Caiu até em vestibular já. Cantado pela Liz Regina, vocês conhecem, né? Ainda somos os mesmos e vivemos. Ó, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, ó. Como nossos pais o quê? Ó, porque o verbo sempre é igual. Apareceu, viveu aqui, ó. Então, da comparação, eu acho que é só isso que pode causar preocupação na gente. O lance da omissão do último verbo. Perfeito? Aí tem a finalidade, ó. Galera, o que é uma finalidade? Quem pode me dizer o que é uma finalidade? Pessoal, finalidade é ó, a finalidade é um objetivo. Temporal é tempo, não tem graça, né? Proporcional, quanto mais, se for diretamente proporcional, ou quanto mais, menos, se for inversamente proporcional. Pessoal, quem pode me dizer uma frase de quanto mais? Quanto mais estuda, mais acerta as questões. Né? Quanto menos estuda, menos acerta a questão. Pode ser menos, menos também. Agora, não que seja mais, menos. Quanto mais falta as aulas, menos acerta as questões. Beleza? E a conformativa, né, é a conformidade. Vocês também usam muito isso aqui na redação. Galera, o que é conformidade? Quem já não começou a redação aqui? De acordo com a Constituição Federal de 88. Não, ou seja, conforme a Constituição Federal de 88. Segundo, de acordo, consoante. Beleza? Pessoal, dentro dessa perspectiva, eu queria chamar a atenção de vocês, fazer aqui um paralelo, para a gente não confundir, tá? Bora lá. Primeira coisa eu queria falar é da conjunção causal. Por quê, pessoal? Porque é uma das mais importantes, né? Conjunção
Pessoal, quem pode me dar um exemplo aí de uma conjunção causal aplicada a uma frase? Vamos lá, faça uma frase aí para ver. Repete. Choveu muito o quê? Mas é que tá. Pronto, ó, deixa eu pegar esse teu exemplo aqui, ó. Choveu muito. Pronto, que sim. As árvores. Deixa eu anotar logo assim. As árvores caíram. Ó, as árvores caíram devido às fortes chuvas. Mas primeiro vamos analisar aqui, ó. A sua ideia também é causa e consequência. Porém, ó, você usou o logo. O logo, ele nunca é classificado como causal. Por quê, pessoal? Porque ele é conclusivo. Mas aí, isso aqui é para gramática, ó. Mas para interpretação, eu posso ter o quê? A chuva, ó, é a causa. Não vou à praia, é a consequência, ó. Então, o que é que isso significa para a gente? A conjunção aqui, ela vai ser classificada como o quê? Conclusiva. Mas a ideia estabelecida vai ser de quê? Consequência. Ou seja, a causa que está aqui, ó, ela não tem a conjunção, ó. Embora a ideia seja de causa e consequência, essa conjunção não é causal. Por quê? Porque para ser causal, ela deveria estar aqui. Olha aqui. As árvores caíram devido às fortes chuvas. Net, como é que eu diferencio a causa da consequência? Ó, vejam que aqui também as árvores caíram. É o que, pessoal? Ó, é uma consequência. Consequência de quê? Devido às fortes chuvas, ó. Que é a. Ó, vejam que aqui a consequência que apareceu primeiro, depois veio a causa. Na sua ideia, não, ó. Primeiro veio a causa, depois veio a consequência. Mas eu pergunto, pessoal, o que é que liga essa ideia aqui, causal, a essa? O que é que liga uma coisa à outra? Esse é o bizu feroz que você não pode esquecer, ó. É porque a causa, pessoal, ó, ela sempre vai ser a ação, ó, ela sempre vai ser a ação inicial. Percebam vocês que quando eu falo em ação inicial, não é ela aparecer primeiro na frase, não. É ela ser a ação inicial relacionada aqui ao tempo. Então, isso ajuda muito na hora de interpretar um texto. Como assim, Neto? Pessoal, me diga uma coisa. No tempo, o que é que vem primeiro? A árvore cair ou a chuva? Ó, a chuva. Então, primeiro as chuvas fortes acontecem, depois as árvores caem. Olha aqui. Primeiro a chuva acontece, depois eu deixo de ir à praia. Então, galera, nunca mais esqueçam, a causa, ela é uma ação inicial. A consequência é uma ação que posterior.
A causa é uma ação anterior. A consequência é uma ação posterior. Se vocês levarem isso em consideração, vocês não erram nunca. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a galera explora muito isso em prova, ó. Principalmente utilizando quem? Utilizando o porquê. Olha como o porquê ele pode ter classificação diferente. Olha só. Eu digo assim, ó. Porque choveu, as ruas alagaram. Ó, vejam que o porquê ele está perto aqui da chuva. E as ruas alagaram, estão na outra oração. Vai ver. Prazer, viu? Tamo junto. Aí, ó, eu vou trocar agora, ó. Eu vou trocar agora, ó. Choveu, ó. Vou tirar o porquê daqui, ó. E vou botar para outra oração, ó. Ó. Então vejam que eu vou fazer a separação aqui agora, ó. Concorda comigo? Então veja que o porquê aqui está perto da chuva. O porquê aqui já está na rua alagada, ó. Aí eu vou. Como é que eu me saio aí? Eu me saio disso aqui, ó. Eu me saio por isso aqui. Bora lá. O que é que vem primeiro? A chuva ou o alagamento? A chuva. Então, primeiro vem a chuva. Segundo, o alagamento. Aqui é a mesma coisa, não? Primeiro tem que chover, só depois que alaga. Perfeito isso? Aí, ó, o que é que eu quero que vocês percebam? Na frase A, na primeira frase, o porquê, pessoal, ele está perto da primeira ação ou da segunda? Da primeira ação. Ó. Já na B, o porquê está perto da segunda ação. Então, isso muda tudo. Então, se ele está na primeira ação, esse porquê aqui vai ser o quê? Causal. Se ele está na segunda ação, esse porquê vai ser o quê? Pois é, aí é que tá. Se eu for falar da ideia, aqui vai ser causa. Se eu falar da conjunção, aqui também vai ser causa. Agora, se eu perguntar, porque a questão ela pode ser diferente, ó. Se eu perguntar da ideia, eu vou ter a consequência. Agora, se eu perguntar do porquê, eu vou ser o quê? Não, conclusivo. Foi exatamente isso que você fez aqui, ó. Ó. Entendeu a jogada aí? Então, ele vai ser conclusivo, né, na ideia, mas ele pode ser conclusivo na prática. Cuidado para não confundir, ó. Então, ó, essa classificação aqui, ela é impossível. Até agora, eu vou fazer o quê? Aí você bota, ó. Ele vai ser explicativo. Então, bote na cabeça. Embora pareça ser conclusivo, o porquê nunca será conclusivo. Ele vai ser explicativo. Então, essa é a diferença, ó, da causa para a explicação. Por quê? Porque ambas trabalham com porquê, ó. E aí os vestibulares adoram fazer essa troca aí. Combinado isso? A mesma coisa, bora logo, estamos falando do assunto, bora falar logo, ó. Então, tudo ok em relação à causa e explicação? Então vamos lá. Quando é que o porquê é causal? Quando está na primeira ação. Quando ele é explicativo? Quando ele está na segunda. Agora eu quero fazer a diferença da adversidade, que a gente já viu, para a concessão. Por que, Neto? Ora, as duas não trabalham com a oposição? Ó,
As duas trabalham com a oposição. Então, qual é o bizu? Olha só. Na adversidade, eu tenho oração A, vírgula, vou botar o porém, tá? Porém, B. Não é isso? Faça uma frase para mim. É... Pronto. Estudei, porém não fui fazer a prova. Ó, estudei, porém não fui fazer a prova. Beleza? Então, vou botar até aqui. Ó. Estudei, porém não fiz a prova. Então, eu tenho aqui o estudei, a ideia A, o porém, iniciando aqui, a ideia B. Fechou? Pronto. Como é que eu vou transformar a adversidade em concessão? Muito simples, ó. Ele também não trabalha com posição? Ou seja, a conjunção, que não é mais o porém, vai ser quem? O embora, por exemplo, ó, ele já tem que ir para A. Ó. Então, bora transformar aqui em concessiva. Embora, embora. Quando é o embora, aí tu leva para o subjuntivo. Ó. Embora tenha estudado, não fiz a prova. Olha, ó, a mesma ideia. Ó. Veja que a ideia não muda nada. Veja que a ideia não muda nada. Ó. O A está aqui, o B está aqui. O que é que eu vou concluir com isso, pessoal? Que a ideia é a mesma. Muda alguma coisa? Agora, a adversidade e a concessão, a conjunção, igualmente aqui, ó, nunca ficam na mesma oração. Ou seja, aqui, né, A, conjunção B, aqui é conjunção A, B. Aí, aprendeu isso aí, não erra mais nunca. Foi exatamente isso que eles cobraram. Eles pegaram uma frase lá e perguntaram como era que era reescrita na concessiva. Era só ver isso, ó. É só pegar isso. Eles botaram, embora, mesmo que, apesar de, ó, pegaram várias orações concessivas. Mas o que é que eles fizeram? Mantiveram na B, ó. O gabarito era onde? O gabarito foi a conjunção para A. Era só essa a diferença. Combinado isso? Então, concessão também é oposição. Tá bom? Aí, pessoal, só para a gente ficar feliz, a conjunção que ela também pode ser consecutiva. Mas para isso, ó, tem esse bizu aqui, ó. Ó, a regra é essa, ó. Ó, os bizus inferiores aqui, ó. 4T mais que. Então, o que, para ser consecutivo, tem que vir antes um dos 4T's. Neto, quais são os 4T's? Bora lá. Tal, tão, tanto, tamanho. Então, na hora de uma interpretação de texto, você está lendo o texto lá, você percebe logo. Bora dar um exemplo. Ó, ó. Correu tanto que desmaiou. Ó. Pessoal, o que é que vem antes? Correu ou desmaiar?
Primeiro ele corre, ó, que é a segunda. Então, ação anterior, ação, ação posterior. Então, se perguntarem, esse aqui é o quê? Conjunção consecutiva. A oração, oração subordinada adverbial consecutiva. Ideia, causa e consequência. Faz aí para mim um exemplo do tamanho. É. A, ó, a alegria foi tamanha com a aprovação que ela chorou. Ou seja, a alegria é a causa do choro. Tanta, né? A alegria foi tanta, a alegria foi tamanha. A dor foi tal que ela caiu. Ó, pode ser qualquer um. É por isso que eu digo, às vezes a gente está acostumado com uma coisa, mas lá cai outra. Eu vou depender disso? Não, eu vou fazer do mesmo jeito. Entendido isso? A condicional é o velho se, né? Se você estudar, você passa. Ó. Caso você estude, você passa. Né? Caso você estude, você passa. A comparação já falamos, né? Qual é o final? O final. A fim de quê? Ó? A fim de quê? Anote aí. A fim de passar, matriculei-me no cursinho. Ó. Ou seja, você matriculou no cursinho com um objetivo. Qual é o objetivo? Passar, que é a sua finalidade. Certo aí? Temporal, quando, né? Muito fácil. A única temporal que me põe medo é aquela que uso mal. Mal cheguei, ele saiu. Ou seja, assim que cheguei, ele saiu. Proporção. Quanto mais, quanto mais menos. Ou a proporção que, a medida que, craseado. E a conformidade, já falamos. Tranquilo aí? Então, essa é a conjunção, aliás, a coesão o quê? Sequencial. Porque é um assunto grande, né? É um assunto grande. Por quê? Ora, porque a gente trabalha com o período composto praticamente inteiro, né? Nós temos que horas aí? Só pra... Oi? Só? Oxe, é porque o assunto é grande mesmo. E agora? Então, eu vejo Alex Cal referencial na próxima aula, né? Mas não vai faltar, não, né? Tô brincando. Como é que sabe, né? E aí você fica aqui manhã e tarde. Como é que é o horário de vocês aqui? Aí tu acompanha essas aulas gravadas aí também? Não? Ou é difícil? Ah, certo. Tarde e noite, né? Certo. Ou dá tempo de eu falar? Não, não dá tempo. Dá pra falar correndo também, né? Mas deu para entender. Saiu satisfeito, aprendeu mesmo. Pronto, no grupo, né? Pronto, me cobra, professor, porque daqui eu vou para outro canto. Aí tu me dá assim que eu chegar lá, eu passo o bizu. Beleza? Mas ainda vou fazer esse bicho aí. Pois é, eu ia mexer, mas como eu fiquei preocupado com a apostila que entrego a vocês, ou é melhor eu seguir só os TDs? Ah, depende, vai variando. Literatura, né? Certo. Pode pegar, vai depender, assim, porque ele falou mais da interpretação, sabe?
Mas eu estou aberto a tudo aqui. O que for útil para vocês, eu estou dentro. Beleza?